O cenário das eleições para presidente de 2026 ainda está longe de fechado. Lula já não aparece com a mesma folga de outros momentos. A direita continua disputando quem vai representar esse campo. E é justamente nesse espaço de indefinição que alguns nomes tentam crescer. É aí que Renan Santos entra. Não só com propostas duras, mas tentando ocupar um lugar político que ainda parece em aberto no Brasil. Vamos entender melhor a seguir como está o cenário para a corrida presidencial. Sobre pesquisa e pré-candidatos à presidência, vamos trazer o seguinte, né? O Lula está enfrentando aí o cenário mais difícil de primeiro turno, mais apertado desde as eleições de 2002. Nós tivemos aí no final de semana o Datafolha. Ele já veio com a conversa de que talvez não vá, talvez não saia, estaria repensando para fechar a biografia em alta, digamos assim, e não com uma eventual derrota dentro do período eleitoral. Mas muitos nomes que estão conversando e já conversaram aqui com o Jornal da Manhã Paraná estão animados em relação ao que mostra aí a perspectiva de pesquisas como abertura de espaço para Flávio, Zema, Caiado, todos buscando essa configuração e os últimos levantamentos mostrando que é possível, sim. Fico me perguntando aqui, né? Como é que o Tarcísio e o Ratinho que desistiram olham essa possibilidade que vem se concretizando aí, segundo os levantamentos até aqui, Carlos Copa, que não tem vantagem, é um momento muito difícil para o presidente Lula nessa disputa por um novo espaço. Pois é, você vê a rejeição dele aí altíssima, né? A desaprovação maior que 52% aí, tá um cenário bastante complicado. E tudo que acaba reverberando agora na política brasileira acaba caindo na conta do Lula. Vou interromper rapidinho o vídeo só para te pedir uma coisa. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos relevantes como este para você e também mostra para o YouTube que você quer receber mais vídeos nesse estilo. Muito obrigado por isso. Agora vamos continuar com o vídeo. Né? Banco Master, queira ou não queira, tem ali uma fatia indo de rejeição ao presidente Lula, tem a questão do INSS. Enquanto isso, o governo tenta ainda patina com propostas aí populares no Congresso Nacional. Vale Gás, dívida agora que ele está tentando pagar com liberação de FGTS para pagar a dívida. Enfim, são medidas que o governo vai tentar aí aprovar no Congresso Nacional para ganhar um pouco o humor do eleitor brasileiro. E, repito, tá na bronca com o presidente Lula. Pelo menos os dados mostram ali uma desaprovação muito alta, crescente, e que ele vai ter uma preocupação nesse processo de reeleição. Agora, essa história de que não vai disputar... É um charme, Carlos Coba, que é um charme que ele está fazendo. Até porque o Edinho Silva, presidente nacional do PT, falou nesse fim de semana aí que sim, o presidente Lula será o candidato ao Senado. Porque é o seguinte, Rafa... A presidência da República, desculpa. Se tá ruim com Lula, imagina sem ele, né? Antes de olhar para Renan, vale a pena conversarmos sobre este pano de fundo comentado. O ambiente eleitoral brasileiro vive uma fase de transição. O presidente enfrenta sinais de desgaste, nomes da direita tentam medir força e o eleitorado que procura ruptura ainda não encontrou uma forma final de representação. Nesse contexto, Renan parece montar uma estratégia bem específica. Ele junta segurança dura, discurso antissistema, linguagem voltada ao trabalhador e filtro moral para alianças, tudo para tentar se apresentar como mais do que um pré-candidato barulhento. A pergunta central deste vídeo é justamente essa. Renan está só apresentando propostas fortes ou está tentando construir, desde já, um personagem político para ocupar um espaço real em 2026? Qual seria a primeira medida que você tomaria caso estivesse aí à frente da presidência? Vamos lá, no dia 5 de janeiro de 2027. Dia que agora o presidente toma posse no Brasil, graças a Deus, porque antes era de 1º de janeiro, não via nenhuma autoridade internacional porque estava tudo no Réveillon. Dia 5 de janeiro, o presidente tem que colocar, e é isso que eu farei nesse dia, o Brasil, especialmente nas áreas que estão hoje dominadas pelo crime organizado, em estado de defesa. E o que eu chamo de estado de defesa? É um estado especial proposto pela Constituição brasileira que permite não só ao presidente da República, mas as forças de segurança atuarem de maneira mais enfática no combate ao crime. Por quê? Porque uma das coisas que eu venho falando em todas as viagens pelo Brasil é que a gente precisa retomar as áreas que hoje estão na mão do crime organizado e devolver para o Estado brasileiro. Ou seja, 23 milhões de brasileiros, de acordo com pesquisas e já saiu na imprensa também, vivem sob o comando do crime. E nós precisamos libertá-los. Hoje, sem o estado de defesa, a polícia, por exemplo, não pode entrar numa casa ou num comércio sem um mandado durante uma operação policial. E é lá justamente que se escondem os bandidos, especialmente as lideranças do tráfico. A gente precisa poder entrar, precisa capturar eles e desmontar o aparato do crime.
essa operação também não ficaria só circunscrita a bairros e favelas. A gente atuaria no Porto de Santos. Inclusive, há suspeitas do Porto de Paranaguá de atuação do PCC, um porto que fica aqui no Paraná. Porto de Pecém, por exemplo, lá no Ceará, ele está sendo alvo de uma tentativa de tomada agora do Comando Vermelho. Então, colocar áreas especiais dentro de um estado de defesa é a primeira ação para a gente retomar o território brasileiro. E isso não é apenas uma coisa enfática e concreta. É basicamente uma forma do governo brasileiro atuar de modo a recuperar milhões de brasileiros que estão fora desse pacto social, que é o pacto social da Constituição brasileira. E quero falar sobre economia, acho que é um tema importantíssimo de ouvir o que você pensa, o que o senhor pensa aí para a economia na presidência do país. Vamos lá. O Brasil é um país que ele é extremamente injusto para com quem trabalha e produz. Se você tá nos ouvindo agora e tá indo pro trabalho, tá rodando de Uber, tá fazendo uma entrega, tá em casa produzindo alguma coisa para mandar para fora, muita dona de casa faz isso. Você entende que você trabalha, você fica uma parte pequena do fruto do seu trabalho. E mais, você se sente injustiçado porque você vê uma massa cada vez maior de pessoas que recebem benefícios e você fala, poxa, às vezes eu sou pobre, tô ganhando pouco, uma pessoa tá recebendo um benefício sem merecer. Ou um juiz tá ganhando um penduricalho gigantesco, tirando 200 mil reais por mês. Ou eu vejo uma grande empresa recebendo benefício fiscal e aí acaba nem entregando o serviço. Você fala assim, pô, o que tá acontecendo? Eu estou sendo um otário. E sim, se a gente olhar na letra fria da lei, o brasileiro comum que trabalha e produz é um otário. E isso tem que ser invertido. A nação brasileira tem que ser amiga de quem trabalha e produz. E isso tem que ser alterado urgentemente. Isso funciona desde o Pacto Federativo, que pune estados que trabalham e produzem, que pagam mais impostos, tá, até o cidadão pequeno, que é um entregador. As pessoas mais pobres pagam mais impostos. E onde eu vou começar? Eu e o nosso deputado federal do Partido Missão, Kim Kataguiri, a gente já protocolou uma PEC que faz a grande reforma fiscal brasileira, que mexe desde renúncias fiscais fraudulentas que existem no Brasil, até super salários, até penduricalhos do judiciário, até aposentadorias exageradas de militares e membros também do judiciário, e mexe também em emendas parlamentares. Ou seja, ela vai mexer em inúmeros temas. Inclua aí, até peço, inclusive eu faço um desafio para os próximos pré-candidatos, porque eu falo aqui, tem que ter uma outra reforma da Previdência, haverá e vai precisar ser feito, a nossa já inclui, e eu quero ver os outros falarem, que se não falar e ficar escondendo na campanha desonestidade, também deixo esse desafio, porque não vai poder continuar mantendo o BPC, que é o benefício de prestação continuada, da forma como tá, crescendo como tá, vai estourar as contas públicas, a gente vai precisar normatizar isso, existem muitas fraudes envolvendo isso, e com isso eu preciso achar 200 a 300 bilhões de corte de gasto no orçamento. Aí a pessoa, pô, o que isso resolve? Primeira coisa que resolve, a curva de dívida do Brasil diminui, isso é muito importante, e aí eu vou poder baixar os juros. E aí as pessoas vão começar a ver que o dinheiro delas vale mais. As pessoas vão poder pegar empréstimos, as pessoas vão poder fazer financiamento, as empresas vão poder se financiar. E ao regular isso, aí a gente começa a ter espaço para investir, com marcos regulatórios que eu vou incluir junto, ligados a aumento de competitividade, maior liberdade laboral, maior investimento em infraestrutura, especialmente infraestrutura de estradas e rodagens. O caso de vocês no Paraná é o mais bizarro, é um dos estados mais ricos do Brasil e as estradas são horrorosas. Eu quase morri vindo de Cascavel para Ponta Grossa. É meio assustador um negócio desse, porque eu não estava na Paraíba, eu não estava no interior do Maranhão, eu estava no Paraná, um lugar que paga a conta do Brasil. E, pois bem, no Paraná as estradas são piores que as estradas do Ceará. Eu vi isso, e isso é absolutamente ridículo. Então, como resolver isso? Fazer essa economia que eu falei, e aí vai sobrar dinheiro para investir em energia e investir em estrada, que é basicamente infraestrutura para o Brasil. Com essa infraestrutura aumentada, o custo do Brasil diminui. O dinheiro diminui, o custo do dinheiro, porque eu vou ter baixado os juros. E com base nisso, a economia brasileira passa a ficar bem mais competitiva. Especialmente nesses setores agora, eu olho aqui Centro-Sul, onde a gente mora, eu sou de São Paulo, vocês são aqui do Paraná, não precisa de grandes projetos governamentais. O governo pode atuar em uma ou outra área. Aqui a gente pode trazer data center pro Paraná por conta de Itaipu, não seria um problema. Agora lá no Nordeste, que é uma região que está muito empobrecida, a boa parte das pessoas vivem de auxílios, aí o governo vai ter que atuar, fazer zonas econômicas especiais voltadas para exportação, especialmente de produtos industrializados, fazer como o Vietnã fez, a Índia fez, e a gente vai ter que olhar para lá, porque resolver o Nordeste, eu falo aqui para os paranaenses, eu resolver a questão da população do Nordeste trabalhar, significa menor migração para cá, menor pressão nos serviços públicos que vocês têm aqui, maior qualidade de vida e felicidade para as pessoas que vivem lá. Eu vi aquelas pessoas, são pessoas trabalhadoras no Nordeste, eu conversei com elas, elas querem o emprego delas lá. O cara não quer ter que sair do Maranhão para vir trabalhar em Curitiba, ou trabalhar em Florianópolis, ou trabalhar em Goiás, longe da família dele, comendo uma comida diferente, às vezes morando numa favela. Ele quer ter o trabalho lá, e dá para ter o trabalho lá. Então nós vamos trabalhar fortemente, parceria com a agricultura brasileira, parceria com empresas públicas como a Embrapa, para fazer a construção de um complexo no Nordeste. Até aqui, o desenho já aparece com clareza. Segurança dura, linguagem pró-trabalhador e promessa de ruptura. Mas candidatura não cresce só com proposta forte. Cresce quando consegue virar símbolo de um espaço político. E é exatamente isso que Renan tenta fazer quando junta confronto com o sistema,
filtro moral e uma fala emocional voltada ao eleitor comum. Eu já ia perguntar duas questões sobre isso para entrar na conversa. Primeiro, como é que vai combinar com os russos? Como é que vai combinar aí para não ter, né, digamos assim, uma devolutiva? A gente já viu como é que fica a questão de um governo que não tem viabilidade dentro do Congresso para gerir. E segundo, toda a emenda parlamentar é ruim? Nem toda emenda parlamentar é ruim. A emenda que é obrigatória e que ela é cumprida de maneira transparente, ela pode entregar um papel. Agora, a emenda do orçamento secreto, ela é ruim. A emenda do orçamento secreto, assim, nada que precisa necessariamente ser secreto vai ser bom. Tanto que as entregas do orçamento secreto são sempre meio secretas também. O cara nunca divulga exatamente. E aí você vai procurar, você encontra empresas de familiares de parlamentares, empresas de familiares dos prefeitos. Empresas fantasmas. E empresas fantasmas de toda sorte. Mas não há um risco, por exemplo, dessa questão da governabilidade, o Congresso dar uma resposta em relação a isso? Porque até agora não mostraram interesse nenhum, tanto na transparência quanto na questão de abrir mão dessas emendas. Ao contrário, só aumentam. Mas aí você vai precisar de um presidente da República que não tenha rabo preso com ninguém, que tenha força e capital político, e que vai gastar o seu capital político fazendo essa medida, que é uma medida não de governo, é uma medida de Estado. Essa é uma medida que altera o Brasil. Eu vou te dar um exemplo simples. Houve um presidente da República que já atendeu, vamos dizer, que já atacou o interesse do Centrão uma vez, de uma maneira muito clara, que colocava prefeito do Centrão na cadeia. Foi o Fernando Henrique Cardoso passando a lei de responsabilidade fiscal. Ora, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu isso nos anos 90. Nós podemos conseguir isso também. Ou seja, se eu ganho a eleição presidencial e eu vou pra cima do enfrentamento ao crime organizado, a gente pode ver que tanto com o Bukele, o próprio Milei teve um pouco desse efeito, você ganha popularidade, você ganha capital político. A questão é, o que o presidente da República faz com o capital político que ele acumula? Alguns ficam, não, vou manter o tempo todo, que eu tenho que pensar na próxima eleição de prefeito. Se eu acumular esse capital político de popularidade e de respeitabilidade, eu vou gastar ele todo fazendo uma reforma que altera a dinâmica da política do Brasil. Porque isso vai impactar na qualidade das prefeituras, para a vida das pessoas nas cidades serem melhores, e vai mexer no sistema político para que o Centrão perca parte desse poder. Isso precisa ser feito. E eu vou ter apoio de inúmeros partidos. Veja, mesmo alguns partidos do Centrão vão preferir o meu modelo. Nem todo mundo no Centrão quer operar com esse modelo. Prefere um modelo, por exemplo, mais municipalista. Eu tenho certeza que se eu conversar com o Kassab, que é do PSD, ele vai preferir esse modelo. Então não é todo o Centrão que quer viver disso. Isso aqui é um modelo que o baixo clero do Congresso adotou, que é a forma que permite que um deputado, em geral, semi-analfabeto, burro, pouco comprometido com o funcionamento da cidade dele, desvie grana, põe um dinheiro no bolso e se reeleja com a compra de voto. Ou seja, o Brasil está sendo tomado por parlamentares e administrado por parlamentares absolutamente corruptos. São eles que não deixam o Brasil andar. E são eles que a gente vai combater. Então, mesmo dentro do parlamento há quem seja contra, e nos prefeitos na sociedade civil, isso é facilmente, vamos dizer, isso é fácil de explicar e eu vou conseguir convencer. E eu vou gastar meu capital político com isso. O senhor, pelo que eu entendi, deu aqui umas estocadas na esquerda, na direita, mas o senhor, para chegar à presidência, possivelmente vai ter que passar por um segundo turno. Aceita apoio de quem vier, da esquerda, da direita, rejeita algum? Como é que vai ser seu posicionamento? Eu rejeito apoio de pessoas que sejam corruptas, até porque hoje no Brasil a coisa mais comum é você receber apoio. Mas a gente tem corrupção dos dois lados. Não, mas eu não estou fazendo distinção de lado. Até porque os escândalos de corrupção no Brasil, especialmente do Master, não tem lado. Tá todo mundo Pois ali. é. Por isso que eu tô muito tranquilo, eu não tenho nada a ver com isso. E hoje a coisa mais comum é você nem precisar pedir apoio. Hoje os corruptores, eles batem na tua porta pra te comprar. Então eu vou ser muito cuidadoso nisso. Apoio político, quando sincero e honesto, não se rejeita. Independente de cor partidária. Depende de cor. Agora eu sei assim, a esquerda nunca vai me apoiar. E se ela vier me apoiar, eu tenho que desconfiar do que eu tô fazendo, que eventualmente eu tô fazendo alguma coisa de errado. Dito isso, apoio sincero de pessoas honestas é bem-vindo. Nós precisamos criar uma aliança em todo o Brasil para tornar o Brasil um lugar melhor. E vai ser difícil. Tudo que eu falei aqui é necessário e nada do que eu falei aqui é radical. São coisas normais que nós precisamos fazer para tornar o nosso país um lugar melhor. Só que o normal que eu falei aqui, ele se torna difícil porque nós somos um país em que tudo é difícil. Eu tô disposto a colocar minha vida nisso. Eu vou dedicar os melhores anos da minha vida para me tornar o Brasil um país sério. E eu vou fazer isso com ou sem apoio das pessoas, donas da máquina partidária brasileira. Meus queridos amigos, o Brasil, ele foi desenhado como um país injusto com você. E você talvez não tenha ideia do quanto você tá perdendo morando aqui. Talvez você não entenda que ao sair da sua casa para ir trabalhar, você tem que pegar um celular e você sabe que esse celular pode ser roubado a qualquer momento. Você sabe que ao entrar no seu carro vai ter provavelmente um insufilme pro bandido não ver as coisas que tem dentro do carro. Sua casa, se você mora numa casa, tem um muro. Se você mora num prédio, o prédio é murado e vai ter um porteiro. Talvez ambos tenham uma cerca elétrica. Sua esposa, sua filha têm medo de andar na rua porque elas podem ser alvo de todo tipo de ataque, desde o violento até um ataque de natureza sexual. E você vai e volta e tem o seu dia todo determinado pelo medo de ser roubado e acha talvez que isso seja natural. O que eu quero avisar é que nada disso é natural. Você pode viver num país que você é livre e que você tem que ter homens corajosos que não tenham rabo preso com ninguém, dispostos a tornar a tua vida melhor.
E é isso que eu tô pra fazer. Não posso pedir teu voto nesse instante, mas eu posso pedir para que você me conheça. Não confie em mim nem nos demais. Apenas veja e analise pelos atos e pelas ações. E com base nisso, forme teu julgamento. Muito obrigado. No fim, a parte mais importante dessa entrevista talvez não seja uma medida específica. É a tentativa de Renan de se apresentar como resposta para um vazio político que ele acredita existir. Se esse espaço é real, se é grande o bastante e se essa estratégia vai funcionar, é isso que a campanha de 2026 vai testar. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou deste conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Esse apoio ajuda o YouTube a entender que vale a pena te recomendar mais vídeos como este e ajuda o canal a continuar trazendo análises e conteúdos relevantes para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.